Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo àquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Não precisa ficar procurando, não precisa ficar zapeando, não precisa perder tempo. Vem aqui para o Vejam Só que você vai encontrar conteúdo de qualidade, levando até você sempre uma reflexão pautada nas Escrituras Sagradas, com o objetivo de te incentivar a estudar o texto bíblico e, obviamente, estudar a teologia, as doutrinas da igreja também. Seja muito bem-vindo. A nossa ideia aqui é te instigar à pesquisa, ao estudo e, obviamente, ao aprofundamento no conhecimento de Deus. Sempre com edições preparadas com muito carinho, muita dedicação, para que você possa ser abençoado pela nossa programação. Esse é sempre o nosso objetivo. Para a gente começar, vou colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, Zeca_Pereira. Chega por lá para a gente poder conversar, bater papo, falar de teologia, que é uma temática que a gente gosta demais, né? Manda lá sua mensagem, sua pergunta. Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento, todo o carinho que eu recebo dos telespectadores, muita mensagem reforçando, de fato, a importância do programa para a caminhada individual, né? De cada um que manda mensagem lá, mas também para a caminhada da igreja, num sentido mais coletivo. E a gente fica muito feliz por conta disso, ver que o nosso trabalho realmente tem dado aquele resultado que a gente imagina, e a nossa gratidão a Deus por conta dessa bênção de poder levar até você uma programação com tanta qualidade, sabendo que ela edifica e abençoa a sua vida. Bom, vou apresentar os meus convidados e aí na sequência nós vamos colocar o tema, um assunto que já faz parte do debate histórico da igreja, mas que hoje a gente vai poder dar mais um passo aí nesse entendimento. Fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender demais. Bom, é com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Cleverson Pereira do Vale, ele que é ministro da Igreja Batista em Vila Natal. Pastor Cleverson, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Uma alegria reencontrá-lo bem. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Eu que agradeço, Zeca, pela oportunidade de estarmos novamente aqui no programa Vejam Só. A alegria é nossa, meu irmão, de recebê-lo. Sempre um privilégio aprender com o irmão também. É sempre uma alegria, irmão, um parceiro, um amigo do programa de muito tempo já, e é sempre muito bacana as suas visitas aqui. Vamos começar, pastor, por favor, passando as informações da igreja, o endereço certinho da igreja, dias e horários assim das principais atividades por lá, por favor. A igreja fica na rua Desidério Jorge, 1150, Vila Natal, Mogi das Cruzes. Programação, quinta-feira, 19h30, oração, estudo bíblico, domingo, 9 da manhã, culto, 10, escola bíblica, e às 18 horas, celebração de louvor e adoração a Deus. Boa, então aí as informações da igreja. Antes de falar dos contatos, pastor Cleverson, deixa eu mostrar aqui pro pessoal o material, né, o livro que o irmão trouxe, gentilmente me presenteando com esta obra, que eu vou ter o privilégio de lê-la também, mas eu quero que o irmão faça um breve comentário sobre o livro, por favor. Uma igreja relevante no século XXI, nós trabalhamos nesse livro a questão da relevância da igreja neste mundo atual. Como a igreja alcança pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que as pessoas não valorizam. Então, o enfoque desse livro é a relevância da igreja com as pessoas que estão à margem da sociedade. Boa, fica aí o material, uma indicação para você também aqui do programa, material produzido pelo pastor Cleverson. Nós vamos deixar o contato do pastor à sua disposição durante o programa, ele vai aparecer para você, mas a gente também vai deixar ele anotado e fixado lá no nosso perfil do Instagram também, tá bom? Então, se por um acaso você perdeu, não conseguiu anotar, passa por lá, que vai estar lá direitinho para você, tá bom? E aí você pode tirar as dúvidas sobre o assunto, sobre o ministério do irmão e também sobre o material que a gente mostrou aqui. É por lá que você recebe estas informações. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só recebe nesta oportunidade também o pastor Igor Alessandro, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Uma Palavra de Vida. Pastor Igor, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Está aqui no Vejam Só, é sempre uma alegria reencontrá-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Alegria sempre é minha, honra, e muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui para falar de um assunto tão relevante também, esse programa que tem sido uma diferença, né, no meio dos iguais. Em nome de Jesus. Amém. Tem sido bênção mesmo, e o nosso objetivo é ir nessa contramão, oferecer aquilo que você não vai encontrar em lugar nenhum, só aqui no Vejam Só. E não é só na TV, né? Eu falei da TV, mas também na internet. Você procurar, nosso conteúdo tá por lá. Daqui a pouquinho eu vou falar os lugares que você vai nos encontrar.
Mas, pastor Igor, eu quero que o irmão fale onde que o pessoal vai te encontrar. Sim, passar o endereço da igreja, as atividades por lá, por favor. Nós estamos agora em um endereço novo, Assembleia de Deus, uma palavra de vida. Agora nós estamos na Avenida Parada Pinto, 787, na Vila Nova Cachoeirinha. Os nossos cultos são de terças e quintas, às 19h45 e domingo, às 18 horas no culto da família. Vem, a gente está ali, está tudo novinho, tudo cheirando novo, né? Para te receber. Graças a Deus por isso. Que bênção, que bênção. Muito obrigado também pelo carinho, meu irmão. Nós vamos deixar o meu contato do pastor Igor à sua disposição durante o programa e fixado lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Lá você vai poder pegar as informações aí da igreja, se ficou alguma dúvida, não deu para anotar direitinho e, obviamente, conversar com ele sobre o tema e sobre o ministério do irmão. Tem muito conteúdo para você aproveitar por lá também, tá bom? Chega por lá que eu tenho certeza que será bênção. Bom, hoje nós vamos falar e basear a nossa conversa na carta do apóstolo Paulo, né? A primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 11. No trecho ali é muito conhecido, né? Onde o apóstolo fala sobre a ceia. Mas nós vamos pegar assim mais detalhadamente o versículo 27, que diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E a nossa pergunta é clara, direta e objetiva. O que é participar da ceia indignamente? Qual é esse conceito? Qual é esse limiar? Muita gente vai colocar isso como, às vezes, algumas questões doutrinárias, né? Todas as igrejas têm o seu padrão para participar da ceia ou não. Mas será que é isso que é indignamente? O que o apóstolo está falando? Qual que é a orientação que ele nos transmite aqui? E sempre que a gente fala de ceia, obviamente entra numa questão polêmica, num assunto delicado, que durante toda a história da igreja foi motivo de debate e de controvérsia. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também na noite de hoje. Bom, para a gente começar, meus irmãos, vou pegar a resposta de vocês para a nossa pergunta tema. Como é que vocês vão defender, que linha que vocês vão caminhar e depois a gente vai aprofundando esses conceitos. Pastor Cleves, eu vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? O que é participar da ceia indignamente? Esse verso 27, ele está dentro de um contexto do verso 17 ao 34 do capítulo 11 de 1 Coríntios. E lá no verso 29 diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Indignamente significa não merecedor. Eu não devo participar. Mas por que não devo? A minha linha de raciocínio, Zeca e pastor Igor, será que comer, participar da ceia indignamente é não discernir o corpo de Cristo. Ou seja, se há problemas, dificuldades com os membros do corpo, eu estou fazendo isso de forma indigna. Eu tenho que reconciliar com o irmão em Cristo, eu tenho que fazer as pazes, aí sim eu devo participar dignamente da ceia. É interessante que a ceia lá no tempo de Paulo não era como as nossas ceias. Hoje nós temos aí o pão e o vinho e é distribuído para a membresia numa bandeja. Lá não, lá era uma ceia mesmo, era um banquete. E os mais ricos atropelavam, comiam antes dos mais pobres. E Paulo chegou até a advertir, a admoestar: olha, quem tem fome, come em casa. Vocês estão fazendo isso indignamente, não respeitando as pessoas menos favorecidas. Então é nessa linha. Não respeitar os menos favorecidos, não discernir o corpo de Cristo, os membros do corpo que são aqueles menos atendidos, tomar a ceia indignamente. Deixa eu até aproveitar já colocar uma questão aqui, pastor Cleber, seu irmão falou desse acerto, né? Até mencionou assim, se você tiver algum problema, vai lá se acerte com esse irmão e tudo mais. Não é humanamente impossível a gente ter esse acerto com todo mundo? Que corpo seria esse que o irmão relata? É o corpo daquela comunidade? É o corpo da comunidade local, da minha família, de outras igrejas, porque eu posso ter me desentendido numa igreja e fui para outra, mas não me acertei aqui, aí na outra eu estou indignado. Que acerto que é esse que o irmão fala? A Bíblia diz que nós devemos comer o pão e beber o cálice, mas antes eu devo consertar a minha vida com Deus. Faço uma oração, falo: Senhor, me perdoe. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou acertar com o meu irmão.
seja da comunidade local, seja da própria família, seja de outra comunidade. Mas o que você tem que fazer é acertar. Você não pode tomar a ceia indignamente, com um coração cheio de ódio, cheio de rancor. Você precisa fazer as pazes. Independente de onde estiver a pessoa, tome a ceia, peça perdão a Deus ali e depois, durante a semana, procure a pessoa e faça as pazes. Boa. Inclusive, essa indicação é legal de tome a ceia, participe, que é um assunto, um aspecto que eu quero abordar também. Mas vamos lá, pastor Igor, quero ouvir as suas reflexões também aí, respondendo a nossa questão, por favor. Então, Zeca, antes de mais nada, a gente precisa entender por que é que o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, né? Nós vamos ver, né, que o apóstolo Paulo, ele está em Éfeso no ano de 55 depois de Cristo. Ele vai estar escrevendo esta carta. Na verdade, nós colocamos como primeira carta, mas, segundo 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, já existia, o apóstolo Paulo já tinha enviado uma outra carta, e nessa primeira carta, que se perdeu, ele já falava a respeito da imoralidade, não da imoralidade do mundo, mas da imoralidade que habitava dentro da igreja, né? Você vai ver também na primeira carta que nós estamos debatendo aqui, que havia até mesmo um caso de incesto, onde o filho tomou a mulher do seu pai. Então era uma igreja, embora fosse uma igreja completamente abastada de dons, era uma igreja dividida, era uma igreja que não havia comunhão. Havia grupos como o grupo de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Jesus, e se eu posso dizer, como o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, que o grupo pior era o grupo de Jesus, que se achavam os mais santos, né? Então nós vamos ver a partir da leitura. E agora então, em 1 Coríntios capítulo 11, no próprio versículo 2, ele começa dizendo que ele louva os irmãos por estarem realmente aí dentro daqueles ensinos que ele deixou. Mas já no versículo 17 do próprio capítulo, ele já começa a falar que ele não louva a atitude daqueles irmãos. Quer dizer, no próprio capítulo 11, ele vai falar no versículo 2 que ele louva realmente o entendimento, aquilo que ele deixou, que as pessoas estão seguindo, os irmãos estão seguindo. Mas no versículo 17 ele fala, nisso eu não vos louvo. O que ele não louva? Justamente a falta de comunhão. Mas falta de comunhão, como o pastor Cleverson disse muito bem aqui, não é simplesmente só aquela questão de você respeitar o seu irmão. Existem certas coisas ocultas que precisam ser tratadas. E é nisso que o apóstolo Paulo está falando. Quando nós lemos, então, a gente vai perceber que é assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Mas a raiz aqui está não discernindo, né, o corpo de Cristo. A palavra discernir, no grego koiné, é diacrino. E o que é o diacrino? É julgar. Aí a pessoa precisa entender, não somente julgar, fazer distinção, mas aprender a habilidade das diferenças no sentido da coisa genuína, da algo genuíno. Quer dizer, você precisa se julgar, você precisa se analisar, você precisa, né, se autoanalisar se você está apto realmente a tomar a ceia, como você propriamente diz. Hoje nós estamos vivendo em um tempo onde existem megas igrejas. Eu não li o livro do pastor Cleverson, mas eu acho que ele fala dessas igrejas também grandes. E é impossível você ter amizade com todos, você estar em comunhão com todos, né? E é isso que o apóstolo Paulo está falando. A comunhão não é só simplesmente ali na igreja local, mas é ter uma vida de santidade, de purificação, de reverência, de temor e tremor na presença do Senhor. Porque a ceia não é simplesmente uma mesa onde ali eu creio realmente no memorial, não creio na transubstanciação, na consubstanciação, creio no memorial, mas ainda assim, como memorial, não é só simplesmente elementos, mas ali está a representatividade da lembrança e memória do sacrifício de Cristo. E olha só como é que é incoerente. Se o sacrifício foi para todos, aquelas pessoas, os irmãos da igreja de Coríntios, estavam se separando de muitos ali. Quer dizer, o sacrifício é para todos, mas eles tomavam separadamente, e principalmente aqueles que tinham mais posses,
né? Eles levavam, porque era um jantar, sim, uma ceia grande. Eles levavam as suas comidas, aqueles que eram mais pobres não tinham condições de levar tanta comida e ficava realmente passando vontade. E isso é um grande problema, e principalmente nos dias de hoje, não desta forma, mas a forma de entender, discernir, necessariamente essa palavra, diacrino, julgar, ver com habilidades de julgar, mediante realmente a presença do Senhor, aquilo que nós devemos estar aptos também a tomar. Sim. Tem muitos pormenores nessa questão, mas, pastor, eu queria só que o irmão explorasse bem rapidinho, um pouquinho mais, essa questão assim, da posse, porque o irmão falou e citou muito bem, na igreja de Corinto, os ricos levavam mais coisas e comiam mais coisas em detrimento dos demais. Hoje a gente não tem muito esse formato, mas parece que a mesa também tem dono. Sim. E via de regra não é o Senhor, né? E aí muita regra, muitos pormenores, muita coisa. Como é que o irmão entende essas regras e distinções que muitas vezes as próprias denominações colocam para a participação da ceia? Isso traz uma doença para o corpo de Cristo, onde o apóstolo Paulo vai falar a respeito discernindo o corpo, porque há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O apóstolo Paulo está falando realmente de uma fraqueza espiritual, ele está falando justamente da fraqueza, dos doentes que morrem também, justamente por não discernir. Infelizmente, Zeca, nós temos visto isso, graças a Deus, não é generalizando, mas é um tempo em que você vale muito mais aquilo que você tem do que aquilo que você é. E existem certos lugares cativos à mesa e que propriamente não é o Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vem tratando, fielmente e duramente, exortativamente nesta carta, justamente a imoralidade, a falta de compreensão, a falta de discernimento do que é a ceia, né? Depois eu vou trazer alguns desdobramentos do que é a ceia, porque a ceia não veio simplesmente através de Jesus e nem da Páscoa. Esse era um ritual, até mesmo da tradição judaica, que veio muito antes, até quando Melquisedeque vai levar realmente o pão e o vinho para Abraão, ou para Abrão. Ali ele institui realmente o Kiddush, né? Eu falo isso, deixar muito bem claro, eu sou professor de hebraico e eu gosto das tradições judaicas, então eu falo com propriedade. Quando nós vamos ver no livro de Gênesis, quando Abrão ele vai entregar os seus dízimos, Melquisedeque traz para ele pão e vinho. O Kiddush, isso significa o Kiddush. O Kiddush é uma cerimônia inicial de qualquer outra coisa. Tudo se iniciava no Kiddush. Então isso veio até mesmo antes da lei. Era um pacto, era uma aliança que se fazia entre ambas as partes, aonde ali ficava, então, concretizado uma aliança, um pacto, necessariamente. Por isso que Abraão, então, ele entrega os dízimos ao Senhor. Depois, é claro, que vem a ceia, o Pessar. E aí nós temos alguns elementos, que esses próprios elementos se constituem também a nossa ceia. Só que na noite em que o Senhor foi traído, Mateus 26, a partir do versículo 26, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, comeu, disse, esse é meu corpo que é partido por vós, como também o vinho. Ali ele toma uma simbologia do Pessar, né, que ele antecipa a Páscoa, né, mas institui uma nova aliança, um novo pacto, justamente com o pão e o vinho. E ali fica muito bem concretizado uma aliança que nós devemos entender que ali ele estava falando a respeito do sacrifício, que justamente no livro de Hebreus vai falar que o testamento não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então ali ele constitui a nova aliança que nós conhecemos hoje como ceia. É algo muito importante, muito, sabe, as pessoas tratam hoje a mesa da ceia como meramente um lugar, como meramente um ritual, e não é. Nós devemos fazer isso lembrando o sacrifício vivo de Cristo, e por isso que deve haver temor e tremor. E o lugar principal da ceia não é aquele que dá o maior dízimo, não é aquele que é mais articulado na igreja, não é aquele que trabalha mais, não. O lugar principal da mesa ainda é e sempre será do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa. Deixa eu abrir a oportunidade para você participar também. Entra lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só,
para você poder votar e dar a sua opinião sobre os temas que nós colocamos aqui todos os dias para serem debatidos, tá bom? A enquete que nós colocamos lá para o tema de hoje é a seguinte: participar da ceia indignamente significa... 2 pontos. Aí nós colocamos 3 opções para você. A primeira delas é ter algum pecado oculto. A segunda, não saber o verdadeiro propósito, não entender, né, o verdadeiro propósito da ceia. E o último deles são outras opções, tá bom? Vote em uma delas e na postagem seguinte você consegue justificar a sua escolha, tá? Nós vamos tentar colocar aqui durante o bate-papo algumas dessas respostas também para a gente poder conversar e dar voz para você que participa do Vejam Só, tá bom? Ó, você encontra o Vejam Só no Instagram, no Facebook e no YouTube. É só você colocar por Programa Vejam Só. Lá no YouTube você encontra todo o nosso material à sua disposição, todos os programas estão por lá e também a gente separou uma playlist de programas antigos para você poder assistir o material que a gente já produziu, um pouquinho da nossa história para você por lá, né? São mais de 20 anos de programa, a gente não conseguiu colocar tudo, mas tem muita coisa lá para você, tá bom? Então siga, curta, se inscreva no canal, faça parte dessas comunidades, porque nas redes sociais o Vejam Só é transmitido ao vivo, tá bom? Nós transmitimos ao vivo para você os nossos conteúdos por lá. Aí você pergunta, Zeca, que dia, que hora? Irmão, isso é um privilégio para quem faz parte das nossas redes sociais, tá bom? As informações estão por lá. Chega por lá que você vai conseguir acessar direitinho, tá bom? Além disso, estamos nas plataformas de áudio. Escolha a sua predileta, aquela que você usa, pegue o conteúdo do Vejam Só e vá ouvindo. Mas aqui em São Paulo, você pegar um dia mais ou menos de trânsito, assim, você vai pegar aí umas 2h30, 3 horas de trânsito. Vai dar para ouvir 2 programas lá. Já vai ser benção, tá bom? Então coloca lá no seu celular, na sua playlist e curta também, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Pastor Cleverson, eu anotei aqui um detalhe que o irmão abordou do participar da ceia, né, do tomar a ceia, porque é um versículo que eu particularmente gosto, mas acho que é pouco explorado, que é o versículo 28, onde o apóstolo Paulo vai falar, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Eu vou emendar a seguinte pergunta, já até baseada na nossa enquete, que a primeira opção é um pecado. Fico com a impressão que o apóstolo Paulo não está colocando nenhuma exclusão para participar da ceia, mas ele está pedindo um autoexame de cada indivíduo. Porque se a gente participar da ceia baseado no nosso mérito, ninguém vai participar. Então, pecado não seria uma exclusão da ceia. Ele precisa de um entendimento. Como é que o irmão observa essa questão? Toda vez que celebramos a ceia lá na igreja, eu deixo bem claro este verso 28. É necessário cada um examinar a si mesmo. Nós não podemos examinar o outro. Há muita... nesse tempo de 28 anos pastoreando a igreja, já vi de tudo. Pastor fulano participou da ceia no outro dia. Mas o que tem? Mas ele está em pecado. A irmã também está, pecado do julgamento, da fofoca, né? Veio contar para mim. E a irmã também participou, né? Então a irmã não devia ter participado também. Examine-se a si mesmo. O homem precisa examinar a si mesmo. É um autoexame. Não é examinar o outro, mas examinar a si. E constatou que está em falha com Deus, em pecado com Deus, todos nós pecamos, a Bíblia diz que quem não peca é mentiroso. Ore ali, eu dou um tempo, falei, irmãos, agora abaixe a sua cabeça, vamos orar, pedir perdão a Deus e comamos o pão e bebamos o cálice. Por quê? Porque o apóstolo Paulo deixa claro, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Não está pedindo para abandonar a ceia. Eu nem fui no culto ontem porque era dia de ceia. Já ouviu isso? Muito. Não fui, eu não estava bem. Não estava bem. Quer dizer, Jesus volta e você fica, porque você não está bem para ir para o céu. Claro que se você é salvo, a sua salvação está segura, você é salvo. E o salvo precisa participar da ceia. Todos nós falhamos, mas examine-se, pois, conserte-se diante de Deus e participe da ceia, não continue na prática desse pecado, não continue na prática desse erro. Então, a ênfase aqui, Zeca, pastor Igor, é comer. Não é abrir mão da ceia, é participar da ceia. Eu não devo faltar ao culto de ceia.
Eu tenho um amigo pastor, um abraço, pastor Silvestre, ele realiza ceia todo domingo na igreja dele. É a primeira igreja batista que realiza ceia todo domingo. De praxe é uma vez por mês, mas lá é todo domingo. Então, se a pessoa for faltar porque é ceia, ela não vai de culto nenhum na igreja dele. Sim. Então, não é ficar longe, mas é participar. Examine-se e participe. Coloque-se diante de Deus, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu confesso o meu pecado, eu estou errado. Eu não quero mais continuar fazendo isso que eu estou fazendo. Eu tenho ofendido ao Senhor com esta atitude. E Deus perdoa e imediatamente participe da ceia. Pastor, a sua fala acho que reforça um pouquinho assim, um entendimento que eu particularmente tenho desse indignamente, que é a falta de entendimento do momento. Não só necessariamente do acerto que o irmão falou e tudo mais, mas eu percebo que o indignamente fala mais do desentendimento daquilo que está acontecendo. Não é nessa linha? Quando Paulo fala aqui de comer juízo, de beber juízo, ele não está falando nesse sentido que você não entende o que está acontecendo ali. E acho que isso fica muito claro nisso que o irmão falou. Por exemplo, eu não vou para a ceia porque eu tenho pecado, porque eu pequei ou porque eu briguei, sei lá, não sei. Mas eu não participo. Isso demonstra um total desentendimento do memorial, do que está acontecendo ali. Pecado. É isso que Paulo está falando. O irmão acredita assim também? Como eu falei no início, quando ele fala tomar a ceia, beber, comer o pão do Senhor indignamente, no verso 29 ele fala sem discernir, não discernir do corpo de Cristo. Eu vejo também por esse ângulo. Eu estou ali diante de membros do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, todos participam ali como membros do corpo de Cristo, e eu preciso estar bem comigo e com meus irmãos. Também aí entra esse aspecto. O meu pecado eu resolver com Deus, mas eu tenho que estar bem com o meu irmão também em Cristo. Não discernir o corpo é desfazer do meu próximo, não dar atenção como irmão, não valorizar o meu irmão. Eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Comer indignamente é entender que o meu irmão, a minha irmã, faz parte do corpo e nós precisamos estar louvando a Deus, adorando a Deus, juntos, sem discriminar um ou outro. Todos são iguais perante Deus. Não há diferença no corpo de Cristo. A única diferença é de funções. Cada um exerce uma função diferente. Mas o único cabeça, o centro do culto é Cristo. Ele é o cabeça do corpo, ele é o centro do culto e ele é que devemos adorar. Quando eu ofendo o irmão, quando eu trato o irmão de forma que desagrada a Deus, eu não estou tomando a ceia dignamente. Eu estou comendo e bebendo indignamente, sem discernir o corpo de Cristo. Agora, quanto ao pecado pessoal, aí entra nesse ponto que você estava dizendo, Zeca. A pessoa precisa examinar a si mesmo, resolver seu problema com Deus e, ao mesmo tempo, comer e beber. Depois nós vamos falar mais dessa questão do corpo de Cristo, assim, desses acertos, porque eu fico intrigado com isso. Não sei como é que seria possível. Mas, pastor, eu quero ouvir o irmão com relação a essa participação e essa, às vezes, autoexclusão do indivíduo e também, obviamente, às vezes, da exclusão do próprio pastor, do próprio líder. Exatamente, porque eu já ouvi líderes falando que essa coisa de tirar a pessoa da comunhão da ceia é um erro, porque o texto bíblico não indica isso. Bom, não sei. Vai, vamos lá. Zeca, eu vejo também como um cuidado. Eu tenho minhas ressalvas em relação a tomar ceia, como pastor, claro, respeito, né, todo domingo. Por quê? Porque senão cai no algo comum, né? E me perdoe falar assim, na banalidade. Por quê? Cabe nós, pastores, também, como discipuladores, ensinar justamente a discernir o corpo, porque o corpo de Cristo é a igreja, corpo místico do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos nos orientar nas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele fala do tomar indignamente, ele não está falando justamente de que nós somos indignos, já que a palavra do Senhor nos diz que nós nos tornamos dignos através do sacrifício de Cristo. Mas ele está falando de uma forma indigna. Então é por isso que eu penso que não é simplesmente ou somente a comunhão, né? Você não tem a comunhão com o seu irmão, então você não vai, né? Você
está tomando indignamente. Vai muito mais além do que isso. Vai muito mais profundo do que isso. É você realmente ser digno através do sacrifício de Cristo, mas tomar de uma forma indigna, advérbio de modo, vamos dizer assim. Então, o que eu vejo realmente por aqui? A palavra que é colocado como examinar-se é a dokimazo. O que é dokimazo? É justamente reconhecer o genuíno depois de tomar, né? Então, o que cabe a nós, bem simples, é discipular, é fazer entender que a ceia do Senhor não é simplesmente você assentar, se reunir e tomar. Se você tem algo contra o seu irmão, você vai lá e conversa tudo, mas levar consigo uma fé, até mesmo um padrão de fé, né, moral, vamos dizer assim, para que isso venha acrescentar para o corpo de Cristo. Nós temos visto realmente muitas pessoas, infelizmente, individualistas dentro da igreja. E isso cabe a nós, né, falar, orientar, direcionar, né? Se me permite até, Zeca, a gente vê também num documento, que é um documento, né, chama-se Didaquê, que é a Instrução dos 12 do primeiro século, e ali está também muito bem claro que eles não permitiam que as pessoas que não fossem batizadas tomassem a ceia. Hoje nós vemos isso, a ceia é para todo mundo, nós vemos, né, a ceia sendo liberada para pessoas que nem conhecem, não sabem, não têm o conhecimento do sacrifício de Cristo, e aí é um perigo, um perigo. Aí quando você me perguntou assim, mas e aí, como é que fica essa questão? Eu vejo como cuidado do pastor, porque se a ceia tomar indignamente, de uma forma, do modo que você toma indignamente, isso vai trazer também um cuidado, não só do ministério, mas como do pastor, porque isso traz juízo para Deus, juízo de Deus para o povo. Então, para que aquela pessoa que não discerne o corpo de Cristo está tomando indignamente, é melhor que então ela não tome. É claro que isso, amados, vocês que estão me escutando, a palavra do Senhor não proíbe o tomar a ceia, porque a ceia é você realmente se reconciliar com Cristo Jesus, amém. Mas eu vejo que entra muito mais no cuidado. Eu não faço isso, mas eu vejo que muitos pastores não permitem que certas pessoas em pecado tomem a ceia justamente por cuidado, para que não venha mais juízo de Deus sobre aquela vida. Eu entendo e acho que o examinar-se, né, a palavra, como o pastor muito bem colocou, né? Ela é perfeita e ela que faz esse limiar. A pessoa tem que ser capaz de fazer esse autoexame. Isso. Então, acho que essa que tinha que ser a divisão. E a igreja entra no discipulado para capacitar a pessoa. Mas aí que tá, Zeca, se a pessoa não tem uma instrução, ela não vai conseguir se examinar, se autoexaminar. É por isso que entra o discipulado. Faz, olha, vamos sentar, vamos conversar. O que é isso tal? Mas sabe qual é o problema, pastor? É aquela situação dos pecados de estimação. Isso. Entendeu? Eu concordo com isso. Eu acho que a ceia não pode ser aberta para todo mundo. A igreja tem que discipular, a pessoa tem que ter essa capacidade de discernimento, de exame, e isso só quem vai poder fazer é quem é convertido através do Espírito Santo, que vai poder ver, né, o seu pecado. Sim. A grande questão é que, via de regra, a igreja vai se preocupar com aquele que confessa o pecado, se arrepende do pecado, que expõe o pecado. Foi o caso que o pastor Cleverson citou. Mas aquela pessoa que às vezes não confessa, mas que é fofoqueira, mas que não sei, que todo mundo sabe. Aí a igreja não se preocupa. Ou seja, via de regra, não participa da ceia quem tem pecado moral, né? Pastor Zeca. Ligado à questão sexual. Então, infelizmente a imoralidade, que o apóstolo Paulo também vai tratar. Tem que tratar, mas tem um monte de outras coisas que acontecem e que passa... Sim. Pode falar na linguagem do jovem que a igreja passa pano. Por favor, pastor Cleverson. Nós temos na nossa denominação algumas orientações. A ceia ultra restrita, algumas igrejas da nossa denominação utilizam a ceia ultra restrita, que é somente membros daquela igreja. Local. Tá. É a ultra restrita. Temos a ceia restrita, que é todos os membros da denominação. Se você vem de uma outra cidade, outra igreja, mas é da mesma denominação, você pode participar. Temos a ceia aberta, qualquer denominação evangélica da mesma fé e ordem. E essa aberta, restrita e ultra restrita que nós praticamos, independente de onde você estiver, ou será restrita, ou ultra restrita ou aberta. Nós não somos adeptos da ceia livre.
qualquer pessoa, mesmo sem ser batizado, não. Aí nós não autorizamos pessoas a participar da ceia. Só que nós temos uma grande dificuldade no dia da ceia. Inclusive os diáconos conversam, pastor, é complicado eu tirar ali a bandeja, a pessoa estendeu a mão. É a pessoa e Deus. Meu papel como pastor é ensinar, orientação, é discipular. Tem o discipulado 1 a 1 com os membros, mas com quem vem de fora não tem como, eu tenho que instruir ali na hora. E ali na hora eu instruo. A ceia é para membros de uma igreja da mesma fé e ordem. Se você está em plena comunhão com a sua igreja, então participe. Agora, se você não é um cristão, não foi batizado, não entendeu o sacrifício de Cristo, não participe. Mesmo assim, acontece um ou outro pegar. Sim. É a pessoa e Deus. Eu não vou receber o juízo disso. Eu não vejo por aí. Agora, o meu papel eu tenho que fazer, eu tenho que explicar. Se eu não explicar, aí sim, eu respondo diante de Deus. Sim. Mas eu queria até ser um pouquinho polêmico nisso daí, porque o exame, é claro, é individual. Mas será que, assim, fazendo no seguinte, que nem o senhor falou da sua congregação, aqueles que vão tomar a ceia é só quem pertence à congregação. Será que a gente não vai cair no erro que o apóstolo Paulo está falando? Vamos supor, vai um servo do Senhor, crente, temente a Deus e tudo, na igreja, e aí é o momento da ceia. Poxa, ele não vai poder tomar porque ele faz parte de uma outra denominação. Será, eu quero ser um pouco polêmico agora, será que a gente não está caindo no erro que o apóstolo Paulo está apontando, no sentido do seguinte, que uns comem e outros não? Porque a ceia não é do ministério, não é da denominação. A ceia, como o próprio nome diz, é a ceia do Senhor. Exato. É por isso que o análise é individual, é introspectiva. A pessoa tem que olhar para dentro de si. Eu posso falar que eu estou bem, mas eu sei como eu estou. Para muitos eu posso aparentar um servo do Senhor e tudo, e nós bem sabemos. Por isso, e graças a Deus, não cabe a nós, como pastores, falar, você toma, você não toma. Mas, se mediante aquela pessoa que é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, chegar em uma igreja, vamos supor, visitando, viajando, alguma coisa desse tipo, chega lá e a ceia. Será que ele não pode se assentar à mesa? Não, não pode, porque faz parte de outra denominação. Será que não está caindo nesse erro que o apóstolo Paulo está falando? Então, é por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, né? Quando o apóstolo Paulo fala de discernir, né? Se você está com fome, eu como em casa e tal. Ele é bem categórico em relação a isso. Eu, particularmente, tenho essa ciência, que a ceia é do Senhor. Se você chegar, você de outro ministério, você está bem com Deus, você se sente apto a sentar à mesa espiritual do Senhor, é claro, toma. Os diáconos, os obreiros, não têm realmente o poder de falar, não, eu vou tirar, não, quem é você? Dá o seu nome, né? O seu currículo. Não cabe isso dentro de uma igreja. É por isso que o exame, ele é individual. Eu fico bem intrigado com essa questão do indignamente, principalmente quando o pastor Cleverson, voltando à sua fala inicial, a gente coloca outras pessoas envolvidas nisso, né? Esse acerto. E o irmão falou desse acerto do corpo. Eu confesso que eu fico intrigado com isso, porque é muito difícil isso. Você não vai conseguir se acertar com todo mundo, às vezes até querendo, você quer se acertar, mas você magoou, sei lá. Eu acho tão difícil isso, pastor. Você fazendo a sua parte, já está resolvido. Mesmo que o outro não aceite o seu perdão, aí o outro e Deus. Você está tranquilo diante de Deus, entendeu? Agora, eu não posso tomar ceia, porque se eu estou com ódio do irmão, eu estou em pecado. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo mais prático aqui, mais prático. Questão de divórcio na igreja. Exato. Provavelmente uma das partes sempre vai ficar machucada e ferida. Sim. Muito provavelmente. É difícil ter um perdão ali, é um processo que leva tempo. Aí, eu que me separei, minha esposa, a minha ex, ficou chateadíssima, não me perdoa. Eu até tento perdão, mas é uma situação complexa, difícil. Eu mesmo estou colocando sobre ela um jugo de que ela não consegue se acertar mais comigo. Ela vai participar indignamente da ceia sempre. Por ela minha tem causa. que liberar perdão.
Ela vai ter que liberar. Um dia ela terá. É por isso que cai nisso. Quando o apóstolo Paulo está falando de indignamente, não está falando de nós não sermos mais dignos, porque nos tornamos dignos através do sacrifício de Cristo. Mas é um indignamente da forma... É de um entendimento, de um entendimento. Né? Não de dignidade. Cabe realmente a pessoa limpar o seu coração, pedir. Se a outra não quer receber o perdão, infelizmente, você liberou. Mas cabe O perdão, necessariamente, até é para nós mesmos. Não é simplesmente para a pessoa, mas é para nós nos tornar mais leves, mais livres, em paz. O perdão fala mais do nosso coração do que o do outro. Mas, sabe, um outro aspecto, então. Posso eu, com dificuldade de me livrar desse pecado, de não perdoar, não consigo perdoar, mas na hora da ceia falar, Senhor, eu não consigo. Me ajuda. Eu vou participar aqui, mas me ajuda. Mas eu não consigo. Não, tá errado? Tá errado. Sabe por quê, Zé? Em 1 Coríntios, capítulo 10, assim. infelizmente, a gente quer adaptar a palavra aos nossos costumes e à nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21 até o 23, fala assim: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos os ciúmes no Senhor. Somos mais fortes do que Ele. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O que o apóstolo Paulo está falando? Que assim, por mais que a gente tenha as nossas desculpas, né? Por mais que nós tenhamos assim uma explicação palpável e palatável, a palavra é bem expressa. Nós não podemos tomar indignamente. E quantas pessoas, infelizmente, não discernindo o corpo de Cristo, não discernindo aquela hora, né? Aquela hora em que o Senhor verdadeiramente dispõe da sua presença para nós lembrarmos em memória dele do sacrifício, quantas pessoas tomam indignamente, com o coração pesado, não só por inimizade, mas como pecado, seja de prostituição, de pornografia, de mentira, de maldade no próprio coração. É claro que nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas vão ao culto não para cultuar a Deus, mas elas próprias. Não gostam do louvor, não gostam da palavra, tal, mas querem tomar a ceia. Ou que hora que é a ceia, tal. Quer dizer, isso é indignamente. Entendeu? E o contexto aqui, Zeca, o apóstolo Paulo pega pesado com esses irmãos que estavam fazendo da ceia algo banal. Sim. Eles estavam pensando neles mesmo, no ventre deles, não está nem aí com o próximo e comendo, banqueteando, levando comida, porque tinham posses, como o pastor falou no início, e o restante chegava e não sobrava. E aí, Paulo, não tome a ceia indignamente, sem discernir o corpo. O que vocês estão fazendo não é certo, dentro desse contexto aqui. Agora, nos dias atuais, que a nossa ceia não é mais dessa forma, eu acho que também aplica quando a gente tem uma festa na igreja, e precisamos aguardar um pelo outro, precisamos verificar se todo mundo vai tudo, comer. Né, também temos uma mesa farta, que todo mundo possa comer igual. Então, quando eu desprezo, quando eu deixo alguém sem nada, ou outras áreas, eu estou tomando a ceia indignamente, sim. Eu estou tentando entender a sua situação aí, Zeca, indignação. Mas eu não consegui digerir. Mas eu estou tentando te entender. Mas o texto é bem claro. O texto é isso. Eu preciso estar em paz. Sem dúvida. Se eu não estou em paz, Senhor, eu preciso estar em paz. Me perdoe, eu quero tratar o outro bem. Se me permite, há muita falta de entendimento ainda no meio cristão, né? Por quê? Porque de 20 anos para cá, a gente vai ver que o evangelho genuíno não mudou, mas teve outras características que agregaram e, infelizmente, contaminaram aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Gálatas, que vocês passaram para um outro evangelho. Um evangelho egoísta, um evangelho egocêntrico, um evangelho que pensa simplesmente no seu próprio umbigo, né? Nós fazemos um evento na igreja chamado Jantar em Família. Então, lá nós falamos, olha, as famílias tragam um prato. Vamos supor, se é uma família de 5 pessoas, não vai trazer uma Tupperware, porque você tem que pensar que a sua família não vai conseguir, não vai sobrar nem para a sua família. Então, traga conforme o volume da sua família e também olhando aos irmãos. Então, é sempre, por trás de tudo isso, existe realmente um ensinamento que eu aplico em olhar o corpo,
em você ser realmente, sabe, benevolente, fazer boas coisas para o irmão e tudo mais. Mas o que acontece? Essa indignação que muitas vezes nós sentimos e que o apóstolo Paulo estava sentindo é tratar o irmão, porque o maior e melhor mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, como o seu irmão como a ti mesmo. O segundo mandamento que o próprio Senhor Jesus vai falar para os fariseus da época, ele está falando justamente que vem de muitos anos, não é de agora, que nós como corpo não reconhecemos a nossa vida na vida do outro irmão. Aquilo que nós queremos, infelizmente, não fazemos. Aquilo que queremos receber, muitas vezes não fazemos. Então entra, né, até numa frase de um rabino da época de Jesus, chamado Shammai, que ele fala: aquilo que você não quer para você, não faça para os outros. Esse é um provérbio de sabedoria. Por quê? Porque se nós entrarmos com este pensamento, poxa, se eu não quero receber isso, eu não vou fazer. O que eu quero receber? Então eu vou fazer, não só para mim, mas também para com o meu irmão. É esse espírito de dignidade que o corpo de Cristo precisa entender, justamente para ser e fazer a diferença num mundo caído e caótico que nós vivemos. Sim. Eu vou colocar um outro aspecto aqui, então, que eu observo que esse indignamente pode entrar, que é o entendimento desse memorial, desse momento. Sim. Eu já começo com a forma como ele é usado, Santa Ceia. E acho que isso revela um entendimento errado que a gente tem desse momento. Muita gente usa a Santa Ceia para se santificar. Então, eu vou tomar a ceia, que daí eu vou me limpar dos pecados, vou ficar santo por conta da ceia. Eu até acredito que é uma etapa do processo de santificação, você participar da ceia. Mas ela não te limpa de pecado, ela não te santifica, ela não é santa. Não é o indignamente, pastor? Quando eu chego lá e falo, agora eu vou participar da ceia, que eu vou limpar meus pecados. Não está indigno? Descontaminar. Aliás, não vejo esse termo na Bíblia, Santa Ceia. Foi criado. Santo é o Senhor da ceia. É Cristo. Santa Ceia é coisa agora católica. É a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. É interessante o que você está dizendo aí, Zeca, que tem muita gente que quer arrumar a vida uma semana antes da ceia. Nós temos que ter vida santa sempre, dia a dia. Todo dia precisamos ser cada dia mais parecido com Jesus. Em 1 de Pedro, o apóstolo Pedro, agora não me recordo se é 1ª ou 2ª, onde ele diz lá, sede santos porque eu sou santo, falando, Deus dizendo, né, sede santos porque eu sou santo. Nós devemos ter uma vida santificada. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não é uma semana antes da ceia, mas é todo dia. Todo dia eu tenho que consagrar minha vida ao Senhor, todo dia eu tenho que ser mais parecido com Jesus, diariamente. Então, é um perigo achar que a ceia vai santificar a pessoa. Não. A ceia vai condenar a pessoa se ela tomar indignamente, né? A pessoa é juízo para si. Então, ele tem que estar com vida consagrada, vida santa, na presença de Deus e participar da ceia com dignidade. Não que ele é digno, mas o que Cristo fez é que deixou ele participar, porque nada que eu faça, o que você faz, vai contar ponto no reino de Deus, mas sim o que Cristo já fez. É o sacrifício dele na cruz por nós, que pagou o preço pelos nossos pecados, e não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas é o sacrifício de Cristo por mim. Cabe a mim viver uma vida santa sempre, sempre, até a volta de Jesus. Não somente uma semana antes da ceia, mas direto. Mas eu fico com a impressão, pastor, que essa questão, o sangue que limpa, vou colocar aqui entre aspas, é o cálice da ceia. E não o sangue de Cristo. Então, é um desentendimento. Falta de compreensão. E aí cai nessa indignidade. Mas aqui. Por que isso, Zeca? Como eu falei na fala anterior, a ceia é um desdobramento não só do Pessach, mas como uma celebração cerimonial que é chamada de Kiddush. Está lá em Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 18, que Abraão vai entregar os seus dízimos e Melquisedeque, rei de Salém, ele vai trazer pão e vinho. Kiddush vem da raiz Kadosh, que é santo. Kiddush é consagração, Kadosh é santo, santificação. Esse nome que nós
ouvimos e que eu não uso também lá, ele vem realmente de uma característica católica, né? Santa Ceia, porque aqueles elementos, o memorial não é santo. Quem é santo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o que acontece, como você bem falou, as pessoas acham que tomando a ceia, elas se limpam de todo o pecado. E quem limpa de todo o pecado é o sangue de Cristo. Mas por que isso? Eu me recordo de uma passagem em que Jesus ele vai visitar o templo e encontra ali muitos mercadores, né, comerciantes, e ele fica muito irritado, ele faz até mesmo um chicote, por nome Azorrague, e começa a bater naqueles comerciantes. Ali, quando nós estudamos e fazemos realmente uma exegese bíblica, o Senhor Jesus, ele não está falando simplesmente só de um comércio que estava, né? Mas assim, nós bem sabemos que naquela época em que Jesus estava visitando o templo, havia os comerciantes né, que vendia o animal para o sacrifício. E nós bem sabemos que até mesmo no Antigo Testamento, por causa da lei, o animal que era separado para o sacrifício anual, ele era preparado dentro da casa. O proprietário do animal, ele tinha que cuidar daquele animal para que aquele animal não viesse a se machucar, não fosse maltratado. Até o alimento era diferente, era um alimento, né, um animal cevado. E o que isso significa? É que quando você olhasse aquele animal no Antigo Testamento, você lembrasse dos seus pecados, das suas mazelas, e você tinha que cuidar para que aquele animal pudesse ser aceito pelo sacerdote. E aí o que acontecia no tempo de Jesus e que hoje nós vemos isso, infelizmente. A pessoa vivia uma vida completamente desregrada, mas no dia do sacrifício anual, ele não levava o animal para ser sacrificado. Chegava lá, bom, eu quero aquele ali, eu quero aquela ali. Já tinha, infelizmente, uma ligação com o sacerdote também ganhava a moeda que girava em torno do próprio templo, que era diferente da moeda romana de circulação, e aí fazia. Então, Jesus está realmente combatendo isso. O que acontece hoje? É justamente aquilo que o pastor Cleverson falou. A pessoa, ela vive uma vida completamente desregrada, fazendo tudo aquilo e mais um pouco, só que na semana que antecede a ceia, que, né, intitulam como Santa Ceia, na cabeça dela, por causa realmente deste título, ou por causa do entendimento das pessoas, bom, agora vou me preparar para tomar a ceia e eu vou tomar daí... Resumindo em outras, tanto no cristianismo como também no espiritismo, é aquele passe, né? Vamos tomar um passe. Aí toma aquele passe, pronto, já está limpo novamente. Mas não é isso. O sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. E quando nós nos assentamos para comer a ceia, nós já devemos ter uma vida de piedade, uma vida de temor, uma vida de consciência cristã em Cristo Jesus. Porque a gente cai num outro extremo, pastor. O pastor Cleverson falou, depois ele vai comentar também, vou pedir para o irmão começar, daquela pessoa que ela só vai no culto de ceia. Sim. Porque o entendimento dela é que ali ela precisa estar, porque é ali que ela vai resolver tudo dela. Que é uma prática claramente católica. Sim. Claramente católica. Porque a Igreja Católica entende esse ritual como um sacramento. Da Eucaristia, né? O sacramento. Então o católico não pode faltar, porque ele vai estar em pecado se faltar. Sim. Mas na Igreja evangélica não é esse o entendimento. Mas a gente já colocou isso. Então, eu tenho certeza que tem irmãozinho na sua igreja que não vai o mês inteiro. São os viajantes. Mas no culto de ceia ele está lá. E não é privilégio da sua igreja, né, pastor? Sim, infelizmente, né? A palavra do Senhor, Zeca, a gente tem o entendimento que Deus nos deixou 3 meios de graça. A palavra, que é o alimento, a oração, né, que o Senhor nos ouve, e os 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia. Isso são os meios de graça deixados pelo nosso Senhor para nós termos um encontro com Cristo. É por isso que eu bato muito nessa tecla em relação ao ensino, né? Porque uma igreja ela não pode ser simplesmente ministrada por palavras, talvez de autoajuda, talvez enfim, né? Eu creio que as pessoas estão entendendo. Mas ela precisa ter um momento de ensino. Só que aí que está. Na nossa igreja de terça-feira é culto de oração e ensino da palavra. Infelizmente, nós temos poucas pessoas que vão até ali.
Por quê? Porque as pessoas estão mais interessadas em receber do que aprender. E quando nós vemos uma geração que está simplesmente interessada em receber, em angariar recursos, ou até mesmo as bênçãos, não conhecendo o dono da bênção, nós caímos, infelizmente, nessa liturgia errada, em que as pessoas procuram a ceia para se limpar, procuram a ceia para se reconciliar realmente com Cristo. Então, vou tomar a ceia para reconciliar. Não é. E aí, essa palavra reconciliação vai muito mais profundo do que simplesmente um cerimonial. Tinha que fazer ceia, então, todo domingo lá na igreja, porque todo mundo se acertava. Aí vai tá todo vendo mundo. aí, pastor? É melhor Já mudar, estou começando a mudar. Muda de No ideia. nosso entendimento, a ceia para nós é um memorial também. A ceia não é transubstanciação, não é consubstanciação, mas é um memorial. É em memória dele que participamos da ceia. Lembramos o sacrifício que ele fez na cruz e lembramos a palavra da vinda dele, que ele virá novamente. Então estamos à expectativa da volta de Jesus. Jesus virá a qualquer momento. E é neste sentido que a igreja participa da ceia. Não é para se santificar, a igreja tem que estar santa, na expectativa da volta do noivo, a noiva aguardando o noivo, com a vida santa, com a vida preparada para encontrar com o noivo. E a ceia é um memorial, em memória dele, que nós participamos da ceia. Então, a ceia sempre é um momento de grande significado, um momento significativo para a vida da igreja. É o momento em que a igreja está lembrando tudo que Jesus já fez e lembrando a sua promessa da sua volta. Memória dele, em memória dele. Até que ele então, não é limpar o pecado, que nem eu lembrei agora uma irmã disse, pastor, ela não era batizada ainda e queria muito ser batizada, visitava a igreja, no fim nem foi batizada. Ela dizia assim, numa igreja que eu fui pastor há muitos anos atrás, no início do meu ministério, eu completo agora em setembro 28 anos que eu pastorei a igreja, ela dizia assim, pastor, quando o senhor vai me colocar na água para a água limpar todo o meu pecado? Eu falei, a água não vai limpar nunca o seu pecado. Aliás, se a irmã for suja, vai continuar suja. Se a irmã precisa entregar a vida a Cristo. Aí Cristo limpa o seu pecado. Imediato, no momento da conversão, o Espírito Santo entra na sua vida, a irmã é selada com o Espírito Santo da promessa, e o batismo é apenas uma cerimônia que a irmã está dando a sua pública profissão de fé, diante da igreja, que a irmã já é salva. Não é que a água vai lavar o seu pecado, não vai. E a ceia também não. A ceia quem purifica o pecado, como o pastor bem disse, é o sangue de Jesus Cristo que purifica de todo o pecado. A ideia de Lutero é emblemática nesse sentido, né? Que ele fala que imaginava que o velho homem ia morrer afogado, no batismo. Sabia nadar. Ele sabia nadar e acabou com toda a ideia dele, né? Só para a gente poder encerrar esse bloco aqui, só mais um aspecto da ceia que pouca gente observa ou fala também. O apóstolo Paulo, ele vai falar assim, que sempre que vocês comerem do pão, beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Um aspecto evangelístico também. Exatamente, profético, que pouca gente observa. De proclamação. Profético, né? escatológico. A ceia é um testemunho diante das pessoas que Cristo prometeu a sua volta. Nós estamos proclamando a volta dele. Então, toda vez que... Por isso que no céu não haverá ceia, né? Nós já estaremos com Cristo. Mas enquanto estamos aqui, toda vez que comer o pão e beber o cálice, estamos anunciando a vida de Cristo até que ele venha. Então é um momento de proclamação também, testemunho da igreja. Pastor Igor, rapidinho sobre esse aspecto também, porque às vezes a gente vê tanta divisão, tantos problemas, tanta dificuldade na ceia, que realmente, de fato, esse aspecto evangelístico de proclamação, ele fica perdido. E precisa, Zeca, haver realmente uma orientação mais profunda nessa questão. Por quê? Porque nós temos visto que o cristianismo, em muitos lugares, tem perdido o seu espaço. O islamismo está crescendo a cada dia e nós, como cristãos, precisamos entender uma das maiores ordenanças deixadas para a igreja primitiva, que é a ceia. E justamente na ceia, como você propriamente diz, existe o âmbito evangelístico.
A ceia não é só para os cristãos, mas também serve para entendimento daqueles que vão chegar à certeza, à veracidade e também à responsabilidade de tomar o pão e também comer o pão e tomar o cálice, o vinho. Então, é isso. Se eu pudesse falar mais, de uma forma bem simples, a ceia é uma ferramenta evangelística poderosa nos dias de hoje. Sem dúvida nenhuma. É a essência do evangelho, Sim, né? É a essência. É você anunciar que o Cristo veio, que morreu. Sim. 1 Coríntios 15, ressuscitou. 3 e 4. Pronto, é isso. Anunciando a morte. E também ressurreição. O extrato do evangelho é esse momento que a igreja se reúne em torno da mesa. Morreu, foi sepultado e ressuscitará o terceiro dia. Ali está a comunhão, ali está o sacrifício, ali está a ressurreição, ali está a promessa, ali está... É um âmbito completamente também escatológico. Sim, por isso que é fundamental, meu irmão, essa reflexão, para a gente entender de fato esse momento, observá-lo corretamente e participar corretamente, né? A gente colocou essa discussão aí da indignidade, mas que de fato a gente pudesse ter um momento de reflexão sobre esse aspecto tão importante do ensino das Escrituras, que é o momento da ceia. Nós vamos encerrar esse bloco, mas no próximo bloco os convidados vão fazer considerações finais, bem rapidinho, sobre o tema e vão oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que você que nos assiste precisa fazer com todas essas informações que foram colocadas aí? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes de encerrar, deixa eu colocar aqui 2 comentários que nós separamos lá do Instagram. O primeiro deles do Moisés Souza, e ele, respondendo a nossa enquete, ele falou o seguinte, ó: não pedir perdão pelos pecados ocultos e não entender o tamanho da importância da ceia. Então, essa é a resposta do Moisés para essa indignamente. E o Lázaro Júnior fala o seguinte: participar sem entender a profundidade do sacrifício da cruz. Pecado todo mundo tem. Então, para o Lázaro, a indignidade está em não entender o sacrifício e não relacionado ao pecado. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho. Bom, coloca aí na tela, por favor, o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Gosta de estudar teologia, quer se aprofundar, quer conhecer mais, quer estudar as Escrituras Sagradas. A Agrade é um local indicado aqui pelo Vejam Só para você poder se lapidar, se preparar e aprimorar o seu conhecimento. Código 11 3115 0819. Código 11 3115 0819. Anota o número. Amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar, se enquadrar em algum modelo e formato que a Agrade oferece, tá bom? Vou deixar também aqui os contatos da HIT, o site, redes sociais. Gosta da emissora, da programação, do conteúdo, dos assuntos que são abordados por aqui, chega por lá, tem muita informação dos bastidores e da nossa programação para você, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre a ceia e o que seria, né, qual o entendimento do participar indignamente. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Cleverson Pereira do Vale e também o pastor Igor Alessandro. Eles já deram as observações deles no primeiro bloco, desenvolveram o raciocínio e agora nesse bloco eles vão fazer considerações finais e vão deixar aí para você uma aplicação do tema, tá bom? Isso na sequência. Primeiro, eu vou dar aquela moral para você que gosta do Vejam Só, que acompanha e participa do programa, mandando a sua foto. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente, tá bom? Uma lembrança do Vejam Só para você. Como é que você faz para participar? Acesse as nossas redes sociais, elas já estão aqui, ó. Pode ser no Facebook ou no Instagram. Você pode escolher a rede social que você utiliza. Procure por Programa Vejam Só. Vá direto lá nas mensagens e encaminhe a sua foto. Aproveita agora que você está assistindo o programa, já faz aquela selfie e manda. É simples, é rápido, é fácil, não precisa de muita produção. Pode colocar o telefone na horizontal, na vertical, de cabeça para baixo, do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto e manda. Nossa produção vai dar um jeito aqui e nós vamos colocar a sua foto no ar, tá bom?
junto com a foto, nome completo, cidade e estado, para a gente dar o crédito aqui para você, tá bom? Vamos colocar as fotos, então? A primeira delas vem aqui de São Paulo, capital do estado, né, de São Paulo. E quem vai aparecer aí para você é o nosso telespectador, o João Vitor. Ih, João, boa! Acompanhando o Vejam Só, tá lá, ó. Boa, João. Obrigado, meu irmãozinho, pelo carinho. E de novo, acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, meu irmão? A nossa oração é que o Vejam Só seja bênção na sua vida e te ajude aí, te edificando nessa caminhada também. Tá bom, meu irmão? Obrigado pela participação. Próxima foto vem lá da Paraíba, da cidade da capital do estado, né? João Pessoa. E quem aparece aí, ó, é o Christian Gomes Cordeiro da Costa, também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, Christian, pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço a todo o pessoal da Paraíba que nos acompanha. Estamos recebendo bastante foto lá da Paraíba. Ultimamente nós já mostramos umas 2 ou 3. Obrigado, viu, galera, pela audiência aí na Paraíba também. E nós encerramos com a foto da Maria Joselina Rodrigues, da cidade de Cachoeira, lá na Bahia. E aí, meu irmão? Aí com a Bahia não tem competição. O estado que dá audiência pro Vejam Só, que participa do Vejam Só, que manda foto, toda a galera da Bahia. Meu abraço ao povo baiano, povo abençoado por Deus e que realmente curte e acompanha o Vejam Só. Em especial, um abraço para Maria, que mandou a foto, tá bom? Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Todo mundo que aparecer aqui no mês de fevereiro vai concorrer a este presentaço aí que nós vamos mostrar agora. Na verdade, é um carinho do Vejam Só, um reconhecimento do Vejam Só para com o nosso telespectador. Nós vamos mandar aí na sua casa essa caneca aí, ó, linda, tá? Belíssima caneca, presente para você de lembrança, para você sempre que tomar o seu café, tomar o seu chá, lembrar do Vejam Só, tá bom? Nós vamos mandar aí para você, vai chegar na sua casa. Então mande a sua foto e participe, tá bom? Sem mais delongas, vou devolver a palavra aos meus convidados. 3 minutos, e são 3 minutos mesmo, tá bom? Pra gente poder encerrar, porque o programa vai acabar. Pastor Igor, vou começar esse bloco com o irmão. Sim. 3 minutos para as considerações finais e uma aplicação, por favor. Bom, amados, nós falamos aqui a respeito da tomar indignamente. Nós, com todo cuidado, tentamos explicar, né, de uma forma clara, concisa, que não se constitui simplesmente na comunhão, simplesmente você não ter comunhão com o seu irmão, mas ter uma vida dedicada a Deus, andando com temor e tremor na presença do Senhor, sendo exemplo, dando um bom testemunho onde quer que você esteja. Até porque nós bem conhecemos pessoas que são muito didáticos, muito extrovertidos dentro de uma igreja, mas consigo carrega pecados obscuros e tomam a ceia. Então, a ceia é muito mais do que simplesmente uma comunhão com o irmão ou uma falta de comunhão com o irmão. É você ter uma vida dedicada ao Senhor. Se eu pudesse deixar realmente um versículo, eu gostaria de deixar na carta de 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Viva em paz com Deus, sabendo, se examinando e sabendo que Cristo é realmente na sua vida. Levanta a cabeça, porque Deus é contigo. Amém, que bênção. Obrigado, pastor Igor, pelo carinho. Leve o nosso abraço a toda a comunidade. Amém. Obrigado, eu que agradeço. Também, o irmão... Poxa, nesses últimos anos a gente estreitando os laços, sim, participando muito aqui do programa, sempre abençoando e edificando. Tem sido, de fato, uma bênção na nossa programação. Tenho certeza que na sua vida aí também. Os contatos do pastor Igor nós vamos deixar fixados lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá que tá tudo lá. De novo, Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Pastor Cleves, 3 minutinhos também para o irmão, por favor. Eu quero agradecer... Zeca, por mais uma oportunidade de estar aqui no Vejam Só. E esse ano é um ano histórico. Estou completando 10 anos de Vejam Só. Opa, que bem. Comecei em 2013 e estamos em 2023. E para mim é uma alegria estar aqui, sabendo que o Brasil inteiro, até fora do Brasil, acompanha, assiste o programa Vejam Só, que tem sido bênção para muita gente. Eu quero deixar um versículo. Aquele versículo que citamos durante o debate, o verso 26 de 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia é para pessoas que entenderam o Evangelho,
é para pessoas que receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É para convertidos, para pessoas que nasceram de novo, passaram pelo novo nascimento, pessoas que foram regeneradas, se tornaram cristãs. A ceia não é para quem não conhece o Evangelho. A ceia é para cristãos. Portanto, a ceia é uma nova aliança. Por isso, Jesus disse, toda vez que comerdes o pão e beberdes o cálice, esse cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. A ceia não limpa o pecado, porque o pecado já foi limpo pelo sangue de Cristo, quando você entregou a vida a Ele. A ceia é um memorial e anuncia que Jesus voltará. Então é um privilégio participar da ceia do Senhor. Você que acompanhou o debate nesta noite, não participe da ceia indignamente, mas tenha sua consciência com Deus, em paz. Viva uma vida santa até Cristo voltar. Amém. Ou até quando o Senhor o recolher. Que Deus abençoe. Eu quero mandar um abraço, posso? Bem rapidinho. Aos nossos irmãos e irmãs em Cristo, lá da Igreja Batista, em Vila Natal, e a minha esposa e minha filha, Ivani e Tiffany. Muito obrigado, pastor Cleves, pelo carinho. Bom, o irmão já é sócio aqui do Vejam Só, né? Já deixou isso claro. E fica aqui registrado o nosso agradecimento para com o irmão, né? Durante tanto tempo aqui, né? Recentemente nós tivemos também um convidado, o pastor Jonathan. 9 anos também que ele vem ao Vejam Só. E a gente fica muito feliz de estreitar esses laços e de contar assim, com amigos e parceiros nessa caminhada também. Leve o nosso abraço à igreja. Deus continue abençoando o seu ministério, sua vida e família. Os contatos do pastor Cleves também à sua disposição no nosso perfil do Instagram, tá bom? Vamos encerrar com a resposta da nossa enquete. Vamos lá? Participar da ceia indignamente significa 24% dos nossos internautas responderam que significa ter um pecado oculto, não confessado. 53% responderam que significa não saber o verdadeiro propósito da ceia. E 23% optaram por uma outra opção. Obrigado, viu, a todo mundo que votou, que participou, ficou bem dividido ali. Eu também votaria na outra opção. Essa daí é sempre a melhor. E a nossa, né? Nenhuma das anteriores. Nenhuma das anteriores. É sempre a melhor. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou. A construção do Vejam Só, meu irmão, minha irmã, passa obrigatoriamente por vocês. Tá bom? O programa só continua e só existe por conta de vocês. Então, eu agradeço demais a participação e conto sempre com a sua colaboração. Forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição preparada sempre com muita dedicação e carinho para abençoar a sua vida. Forte abraço e até lá!